Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre políticas públicas e desenvolvimento local, nessa segunda parte a gente vai falar especificamente sobre algo que é muito importante para pensar políticas públicas e para pensar projetos de desenvolvimento, que é o orçamento público. Sem recursos públicos, sem dinheiro, não dá para se desenvolver políticas públicas. Então a gente precisa pensar o orçamento público e como o orçamento público ele colabora com esse processo de gestão governamental. Como é gerido esse orçamento, ok? Então, informações aí fundamentais para a gente pensar, para a gente conhecer. O orçamento é elaborado pelos três níveis da federação: pelo governo federal, pelo governo estadual e pelos governos municipais. Ou seja, cada ente da federação elabora o seu próprio orçamento, ok? Na Constituição Federal de 88, o orçamento ele foi regulado também por três leis básicas. Quais são essas leis? O plano plurianual, ou seja, um plano pensado para 2 anos ou até esticando aí, pensando o projeto de política mais a longo prazo, o que vai se fazer, o que vai se executar nos anos seguintes, ok? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece qual o teto de gasto vai ser feito, quais são as metas e as prioridades para o ano seguinte, quanto vai ser utilizado para isso, quanto se pretende economizar, quais são as regras, os limites, as vedações para as despesas, tanto do executivo, quanto legislativo, quanto judiciário, aí no nível federal, né, no nível municipal não tem, mas o executivo e legislativo a nível municipal, quanto que tem de autorização para o aumento de despesas com pessoal, com funcionários, quanto de transferências pode ser feita do setor público para o setor privado, em parcerias público-privadas ou ainda na terceirização de serviços, e a necessidade aí de equilíbrio entre essas receitas e as despesas, ok? Isso vai estar na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Uma outra lei, a terceira lei que a gente tem aí, é a Lei Orçamentária Anual. Essa lei é uma lei mais descritiva, ou seja, quanto a gente tem de ações a serem feitas e quanto vai ser gasto em cada ação, ou seja, algo muito detalhado, mais detalhado, ok? Essas três legislações, elas são elaboradas pelo Executivo, considerando que o Executivo que arrecada o recurso, então o Executivo que planeja como vai gastar o recurso, e ela é enviada para o Legislativo. O Legislativo pode fazer pequenas proposições de modificação nessa legislação, desde que não altere o montante geral, desde que não altere o valor total de gasto. Então, o Legislativo pode pensar redistribuição disso, fazer propósito de redistribuição, ok? Desses recursos. A lei de responsabilidade... E, além disso, a gente tem outras leis que vão regular e vão legislar sobre o orçamento. A Lei de Responsabilidade Fiscal do ano 2000, ela regulamenta quanto por cento pode ser gasto com pessoal, com funcionários, tá? Quanto você pode ser gasto com folha de pagamento de pessoal, quanto pode ter o nível de endividamento do município, ok? Se não tem recurso esse ano, quanto que pode se endividar o ente federado, o município, o estado e a União, tá? A capacidade de financiamento, a capacidade de disponibilidade de recursos ou de investimento que esse ente federado tem, aí no caso a gente está tratando dos municípios, e como melhorar e controlar a gestão orçamentária. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai dar um pontapé aí também em relação à própria transparência dos gastos públicos, porque ela direciona como os agentes públicos vão comandar o processo de execução orçamentária. Essa lei é do ano 2000. Então, após a Constituição de 88 estabelecer o orçamento, regular o orçamento a partir do plano plurianual, da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, também após isso a gente tem a regulação pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Elas não são opostas, elas são complementares, ok? Além disso, o processo orçamentário ele passa aí, então, pela elaboração pelo Executivo, Federal, Estadual e Municipal. Ele é apreciado
e votado pelo Legislativo, no nível federal, Câmara e Senado, no nível estadual, Assembleia Legislativa, e no nível municipal, Câmara de Vereadores. E essa implementação segue um cronograma físico-financeiro, ou seja, é aquele cronograma onde para cada ação você tem uma meta, você tem ali um objetivo a ser alcançado e você tem o quanto que vai ser gasto, ok? E além disso, passa por um processo de controle, de acompanhamento desse processo de execução e também a avaliação da execução desses recursos, tá bom? O orçamento, ele deve refletir, ele deve pensar, ele deve consistir nele elementos que englobem a realidade econômica e financeira do município, quanto o município dispõe, que recursos, que infraestrutura o município dispõe, tá? Quanto de recursos, de dinheiro, de entradas e saídas o município tem em regularidade e o quanto pode se pensar para o próximo ano, que recursos tem disponíveis para se pensar no orçamento no próximo ano ou nos anos seguintes, ok? Reflete o nível de endividamento do município, então o orçamento ele tem que compor esse nível de endividamento do município, as dívidas que o município tem, o volume de recursos para despesas de capital, quanto que o município tem para se gastar em investimentos de capital, em, digamos assim, gastos mais altos, né? As vinculações constitucionais, por exemplo, tem o orçamento de saúde só pode ser gasto com saúde, e tem uma parte do orçamento, um percentual do orçamento específico para a saúde, específico para a educação, então isso não pode ser tirado. Então isso é regra constitucional, existe uma hierarquia legal e, portanto, a Constituição é a lei maior e ela rege sobre essas outras. Então a lei municipal, uma regra municipal com o plano, o plano orçamentário, a lei orçamentária anual, ela não pode infringir a regra constitucional, okay? Respeitando essa hierarquia legal. Então, o que tem previsto na Constituição e que não pode ser mexido? Então, essa parte do orçamento já está destinada a essas previsões constitucionais, a esses recursos vinculados desde a Constituição, tá? Previstos na Constituição. Além disso, tem que se pensar as atribuições, quais são as funções de cada setor, de cada área que está recebendo esses recursos, as metas e as necessidades, portanto, de cada órgão, de cada autarquia, de cada companhia mista, de cada empresa pública, de cada fundação pública. Então, tem que se considerar tudo isso. Então, o orçamento é algo muito complexo. Pensa, por exemplo, pensar o orçamento da União considerando todas as universidades federais, todos os ministérios, todas as empresas públicas, todas as autarquias, todas as fundações. Então, assim, você tem uma complexidade muito grande na elaboração desse orçamento. A nível municipal é um pouco mais simples, mas ainda assim não é algo tão simples assim. É algo bem complexo, ok? Então, e também a identificação das principais prioridades. E aí depende muito do governo. O que o governo estabeleceu como prioridades? Que prioridades deve executar? Que pautas, que temas políticos, que questões entraram ou não entraram na agenda e que precisam ser executadas? Que questões entraram na agenda e que precisam ser executadas? Portanto, o governo deve ser coerente com o proposto na campanha e no seu plano de governo, né? Para executar essas políticas públicas. Tá joia? Além disso, tem que haver previsto no projeto orçamentário a designação de um órgão de planejamento, de acompanhamento, que vai fazer o controle, vai fazer o acompanhamento, o planejamento disso e a avaliação dos resultados dessa execução orçamentária. Seja no ano, ok? Exemplo, no ano, a lei orçamentária anual. Joia? Além disso, a gente tem órgãos de controle, que eles são externos aos municípios, aí pensando no desenvolvimento municipal, pensando na execução orçamentária a nível dos municípios, que eles vão fazer o controle ou fazer uma fiscalização ou fazer algum nível também de acompanhamento dessas contas públicas, ok? Então, a gente tem o Tribunal de Contas dos Estados. Em alguns estados, a gente tem também o Tribunal de Contas dos Municípios, que é vinculado ao Tribunal de Contas dos Estados, ok? Em alguns estados não tem Tribunal de Contas dos Municípios, tá?
mas ele não pertence aos municípios, ele é vinculado à esfera estadual, e vinculado ao legislativo, assim, parte da estrutura como parte do legislativo, cabe ao legislativo esse papel fiscalizador. O Tribunal de Contas da União, o TCU, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal também são órgãos de controle e fiscalização, ok? Além disso, todo o orçamento ele deve obedecer às prescrições legais, especialmente a Constituição Federal, as leis estaduais, a Lei Orgânica Municipal, seguindo, portanto, a hierarquia União, Estados, Municípios, nessa hierarquia da legislação, ok? E, para isso, para concluir, a gente precisa compreender também que esse processo de desenvolvimento ou de controle de orientações muito claras e previstas legalmente como se elabora o orçamento público, ele parte de um processo de desenvolvimento que vem desde a Constituição de 88, quando se começa a pensar maior transparência, maior clareza sobre como se dá o procedimento dos gastos públicos, maior controle sobre os gastos públicos, com já a previsão na Constituição, né, desse modelo de controle de planejamento orçamentário. Depois a gente tem o desenvolvimento disso através da execução dele no PPA, o Plano Plurianual, na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, elaborado por cada agente público a nível do Executivo, no nível municipal, estadual e federal. Depois, a gente tem no ano 2000 o desenvolvimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. E muito mais recentemente, a gente teve também um outro grande avanço. E para concluir, eu quero falar isso com vocês, desse outro grande avanço, que é a Lei de Acesso à Informação, que é de 2011. Ou seja, não somente os atores públicos eles precisam desenvolver o orçamento e executar esse orçamento, mas ele também tem que dar transparência desde o processo de desenvolvimento desse orçamento quanto à execução desse orçamento, ou seja, transparência pública a isso. Ou seja, os municípios com mais de 15 mil habitantes, eles devem tornar disponíveis através de um site governamental todas as suas contas públicas. E agora isso está encaminhando para ser todos os municípios, no sentido de que mesmo municípios menores também disponibilize as contas públicas, o próprio legislativo também disponibilize as contas públicas ou disponibilize quanto de recursos recebeu, quanto gastou, que vocês podem consultar essas contas públicas pelos portais da transparência, a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, e também aí usando esses portais como transparência passiva, onde você não precisa pedir por isso, mas também como elementos de transparência ativa. Vai ter ferramentas lá, que a lei prevê ferramentas onde você, como cidadão, nós como cidadãos, possamos pedir informações sobre coisas que não estão disponíveis, ou mesmo informações mais detalhadas de informações que estão disponíveis. Quanto foi gasto em tal obra, quantos recursos, que empresa foi contratada, como se deu o processo licitatório, tudo isso. Então é muito importante vocês lembrem-se disso, da Lei de Acesso à Informação, para caso de necessidade de buscar informações públicas, ok? E isso pode servir para qualquer coisa, seja para o seu movimento social, para o seu sindicato, para a sua mobilização, para fazer um trabalho da universidade que você precisa de um dado público e esse dado você não encontrou disponível nos sites governamentais, você pode solicitar isso através da Lei de Acesso à Informação. Joia? Muito obrigado pela atenção, um abraço.